Por que esse caso é tão importante, Muriel? Porque o Wikileaks do Julian Assange foi responsável pelo maior vazamento de informações confidenciais da história dos Estados Unidos. Eles vazaram mais de 90 mil documentos oficiais militares relacionados à guerra no Afeganistão e mais de 400 mil documentos militares confidenciais da guerra no Iraque. Além disso, milhares de outros documentos diplomáticos. Data: 2017. Alvo: Julian Assange, o fundador do Wikileaks. Localização: Embaixada do Equador em Londres. Objetivo: matar ou capturar. Origens desta ordem: das mais altas esferas do governo dos Estados Unidos e da CIA. Normalmente, um alvo como Assange seria fácil de pegar. Sequestrá-lo no caminho de volta do trabalho ou atirar nele enquanto caminha para pegar seu café da manhã. O único problema era que Assange não fazia nada disso. Ele não fazia essas coisas há anos. Por 5 anos, Julian Assange estava escondido na Embaixada do Equador em Londres. Matá-lo lá ou enviar a polícia seria contra a lei internacional e um desastre nas relações exteriores. Então a CIA teve que inventar outro plano. Primeiro, eles discutiram sequestrá-lo secretamente da embaixada e trazê-lo de volta para a América. Mas isso tornaria muito óbvio que a América quebrou a lei. Então, eles mudaram de tática: sequestrá-lo e entregá-lo aos britânicos. Dessa forma, ninguém saberia quem estava por trás disso, certo? Mas ainda havia a chance de que ele não fosse extraditado de volta para os Estados Unidos se a polícia britânica o pegasse. Eventualmente, eles ficaram tão desesperados que não tiveram escolha e discutiram o impensável. O que o Assange fez, que é considerado de extrema gravidade por essa turma, é expor como é feita a política internacional dos Estados Unidos. Basicamente é isso. Foi um ataque, entre aspas, contra o Estado americano, contra aquilo que a gente chama de establishment. E para o establishment não há nada mais grave do que você expor as suas entranhas. Foi isso que o Assange fez. O Assange foi um jornalista. Bem impensável para todos os outros, mas muito pensável para a CIA. Indo contra todas as leis internacionais, eles contemplaram assassinar Julian Assange na embaixada onde ele vivia. Envenenamento, atiradores de elite, envio de assassinos. Nada estava fora de questão. Mas então surgiu outra variável que os Estados Unidos não previram: os russos. Percebendo que a CIA queria se livrar de Assange, decidiram fazer o oposto: ajudar a fugir para a mãe Rússia. Afinal, os russos não concederam asilo a Edward Snowden por bondade, mas porque era uma ótima maneira de humilhar os Estados Unidos. Fazer o mesmo por Assange seria outra grande vitória. A CIA descobriu os planos dos russos, então abandonaram seus planos de matar ou capturar e tiveram que elaborar como interceptar uma extração russa. Se os russos planejassem ajudá-lo a escapar de carro, a CIA colidiria com o veículo, preparando-se para um tiroteio no processo, no meio de Londres. Se os russos planejassem voar com ele, fariam a polícia britânica atirar nos pneus do avião antes que pudesse decolar para Moscou. As inteligências dos Estados Unidos, Reino Unido e Rússia estavam em uma corrida para ver quem chegaria primeiro a Julian Assange. Chegou ao ponto em que cada ser humano no raio de 3 quarteirões da embaixada em Londres estava trabalhando para um dos serviços de inteligência, fossem varredores de rua, policiais ou guardas de segurança. A questão é: por quê? Porque esse homem era tão temido pelo governo dos Estados Unidos que estavam completamente desconectados da realidade, elaborando planos para sequestrá-lo ou assassiná-lo dentro de uma embaixada estrangeira em um país estrangeiro. O que é preciso para chegar ao topo da lista de alvos da CIA? Estou perguntando apenas por um amigo. Fundador da família, de ficar mais claro, né? Exatamente quem é ele, também um jornalista que revelou documentos. Olá, prezado telespectador. Pedimos desculpas por interromper seu vídeo, mas sabemos que hoje em dia, notícias e opiniões podem ser difíceis de autenticar. Por isso, criamos o portal de notícias, dicas e curiosidades da Castor TV. Assim que o vídeo terminar, convidamos você a clicar no primeiro link da descrição e fazer parte da nossa comunidade. Esperamos por você. Junte-se a nós na busca por informações confiáveis e conteúdo exclusivo. Julian Assange nasceu na Austrália em 1971 e, aos 16 anos, já era hacker sob o codinome Mendax. Assange invadiu algumas organizações bastante importantes: o Pentágono, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a NASA, a Panasonic e a Lockheed Martin. Todos esses foram hackeados por Assange quando ele ainda era adolescente, mostrando que ele era um prodígio, o tipo de pessoa que você esperaria ver apenas em filmes. Isso foi até 1991, quando Assange foi pego tentando hackear uma empresa de telecomunicações canadense aos 20 anos de idade. O MRX estava certo, as maiores falhas de segurança não estão nos programas ou nos servidores. O homem é
a maior falha de segurança no mundo. Você hackeia pessoas? Exatamente. O mais eficaz dos métodos dos hackers, a arte do engano. Engenharia social. Ele passou 2 anos na prisão e foi liberado em 1993 por bom comportamento, após concordar em usar suas habilidades para ajudar a polícia australiana. A partir de então, levou uma vida bastante tranquila. Frequentou algumas aulas na Universidade de Melbourne e, em 1999, registrou o domínio leaks.org, mas esse domínio permaneceria sem uso por mais 7 anos até 2006, quando ele iniciou a organização que o tornaria um dos homens mais temidos por quase todas as superpotências globais. O Wikileaks mudou o jogo quando foi lançado em 2006. Era algo que o mundo nunca havia visto antes. Qualquer pessoa com informações importantes ou provas de segredos classificados poderia enviar seus dados para o Wikileaks de forma anônima, algo que não era muito comum na época. Funcionava como um grande repositório de arquivos, mas em vez de compartilhar fotos de férias em família, você poderia compartilhar informações ultra-secretas com os editores. Eles examinavam as informações, decidiam se eram importantes o suficiente para serem publicadas e então as repassavam para grandes agências de notícias como o The Guardian ou o The New York Times. O que diferenciava o Wikileaks de outras organizações de denunciantes é que eles nunca poderiam ser realmente acusados de roubar informações, já que não realizavam nenhum dos hacks por si mesmos. Até certo ponto, eram inocentes, o que levou a outra grande vantagem que o Wikileaks tinha. Como não estavam envolvidos no roubo das informações, os documentos classificados que publicavam poderiam ser usados em tribunais. Isso foi uma revolução e aterrorizante para pessoas poderosas com segredos sombrios a esconder, porque se os denunciantes tivessem publicado os vazamentos por conta própria, a lei dos Estados Unidos tornaria impossível usar essa evidência obtida ilegalmente para processar pessoas ou governos. Mas como o Wikileaks mantinha as mãos limpas, os dados que publicavam poderiam ser usados em qualquer tribunal nos Estados Unidos. No início, o grupo não ganhou muita notoriedade. Eles vazaram o Manual dos Estados Unidos para o Tratamento de Prisioneiros na Baía de Guantánamo em 2007. Em 2009, publicaram mais de 500.000 páginas de mensagens enviadas no 11 de setembro. Mas nada realmente chamou a atenção do governo ou do público, pelo menos não até 2010. Em abril de 2010, o Wikileaks lançou este vídeo. É um vídeo simples de baixa qualidade de um helicóptero Apache envolvido em um ataque aéreo em Bagdá em 12 de julho de 2007. Partes do vídeo, infelizmente, precisaram ser censuradas para o algoritmo do YouTube. Ele está disponível sem censura se você quiser procurá-lo por conta própria. Este vídeo mostra um ataque aéreo que matou 18 pessoas, algo bastante comum nas operações militares dos Estados Unidos. No entanto, o que foi estranho é que, para um grupo de insurgentes armados, eles pareciam estar andando bastante calmamente enquanto um helicóptero Apache, alto, pesadamente armado e inconfundivelmente ocidental, pairava acima. Mas pode ficar tranquilo, o exército dos Estados Unidos nos prometeu que, citando, não há dúvida de que as forças da coalizão estavam claramente envolvidas em operações de combate contra uma força hostil. Sigam em frente, não há nada para ver aqui. Mas as pessoas não ficaram satisfeitas com essa resposta. Então, elas usaram a Lei de Liberdade de Informação para solicitar uma cópia do vídeo do engajamento, mas sem sucesso. Até que as imagens criptografadas chegaram ao Wikileaks. Eles as decifraram, intitularam o vídeo de Collateral Murder, Assassinato Colateral, e o publicaram. E isso é o que foi revelado. Esses não eram insurgentes inimigos ou forças hostis que o exército dos Estados Unidos atacou, mas sim 2 fotógrafos desarmados da agência de notícias Reuters, Namir Noor-Elden e seu motorista Saed Shama. Os pilotos confundiram suas câmeras com armas, e uma miríade de outras vítimas que não estavam armadas ou pareciam ser hostis. O exército dos Estados Unidos apenas tentou encobrir um fogo amigo contra jornalistas. E quase instantaneamente, o vídeo se espalhou por todos os jornais e publicações online ao redor do mundo. As imagens do site wikileaks.org, gravadas por um helicóptero de ataque Apache, são acompanhadas pelo áudio de comunicação entre o piloto e o controle em terra, no qual o piloto revela que identificou homens armados, supostamente rebeldes, caminhando por uma rua de Bagdá. A câmera do helicóptero segue os homens até que um dos militares envolvidos na ação dá ordem para o ataque. Todo mundo veio a conhecer o nome Wikileaks e Julian Assange, inclusive o governo dos Estados Unidos, e eles não estavam felizes. O Pentágono chamou o Wikileaks de uma ameaça à segurança nacional. A pessoa que vazou o vídeo, Chelsea Manning, não foi punida por causa do Wikileaks. Ela foi presa por vazar o vídeo e milhares de outros documentos classificados para a organização.
Eles tentaram bloquear o financiamento do Wikileaks, mas a organização simplesmente mudou para o Bitcoin. No final do dia, eles não puderam prender Assange por publicar o vídeo, já que ele não teve envolvimento em roubá-lo. Mas apenas alguns meses após vazar o clipe mais embaraçoso contra o governo dos Estados Unidos na memória recente, Julian Assange foi acusado de um crime que convenientemente o desacreditaria o Wikileaks e desacreditaria qualquer outro vazamento que eles publicassem no futuro. Em agosto de 2010, Julian Assange visitou a Suécia para obter apoio ao Wikileaks após o vídeo Collateral Murder. Ele obviamente não estava confortável com o que os Estados Unidos poderiam fazer como retaliação e esperava que a Suécia oferecesse a ele e ao Wikileaks alguma proteção. No entanto, 3 meses depois, a polícia sueca emitiu um mandado de prisão para Assange, acusando-o de agressão sexual a 2 mulheres durante sua visita à Suécia. Quando o mandado foi emitido, ele já estava no Reino Unido. Mesmo assim, Assange se entregou à polícia britânica em dezembro, ainda insistindo em sua inocência, e foi libertado sob fiança. Ele suspeitava que era conveniente demais que, assim que o Wikileaks abalou o mundo com o vídeo Collateral Murder, a polícia sueca o acusasse de cometer um crime que desacreditaria sua pessoa, sua organização e qualquer informação que ele compartilhasse até então. Pelo menos, era isso que Assange acreditava. Ele falou sobre o sistema judicial muito pobre da Suécia, enfraquecido por intromissões políticas externas, carreirismo e uma cultura de ideologia feminista radical ensandecida. O único problema com esse argumento era que a lei sueca proíbe extradições por crimes políticos, incluindo espionagem e casos elegíveis para a pena de morte, algo que Assange estava certo de que os Estados Unidos contornariam. Com as cartas marcadas contra ele, Julian Assange sabia que teria que agir rapidamente para se salvar da extradição para a Suécia. Em sua mente, não havia dúvida de que os Estados Unidos encontrariam uma maneira de extraditá-lo de volta para os Estados Unidos por quaisquer crimes que estivessem o acusando. Em 30 de maio de 2012, a Suprema Corte decidiu que Assange seria extraditado para a Suécia para enfrentar julgamento pelas acusações. O único problema era que ninguém sabia onde Assange estava. Ele estava em liberdade sob fiança durante todo o julgamento, mas depois da decisão da Suprema Corte, ele parecia ter desaparecido no ar. Ele não havia deixado o país, o governo britânico tinha certeza disso, mas para onde ele poderia ter ido? Ninguém descobriria até ser tarde demais. No momento, ele estava na Embaixada do Equador em Londres, negociando para receber asilo político do governo equatoriano. Em 16 de agosto de 2012, o ministro das Relações Exteriores do Equador anunciou que Julian Assange havia sido concedido asilo na Embaixada Equatoriana em Londres. Em Quito, manifestantes apoiaram a decisão do presidente Rafael Correa de conceder asilo diplomático a Julian Assange. Um pequeno escritório na embaixada foi convertido em um estúdio com uma cama, chuveiro, esteira, cozinha compacta e computador. Se ele tivesse visitas, elas o encontrariam em seu pequeno estúdio. Seu advogado, terapeuta e até um personal trainer tinham que se contentar com o espaço reduzido. Se ele colocasse um pé fora da embaixada, policiais britânicos estavam prontos para prendê-lo imediatamente por violar a fiança. E ele ficaria preso na embaixada por 5 anos antes que o Wikileaks divulgasse seu vazamento de dados mais prejudicial até então, tudo ao custo da dignidade do governo dos Estados Unidos. Julian Assange era um alvo para o governo dos Estados Unidos tanto sob o presidente Obama quanto sob o presidente Trump. Ele constrangeu o exército, mostrando o quão fraca era sua segurança, e em 7 de março de 2017, ele lançou o que chamaram de Vault 7, possivelmente o vazamento de dados mais embaraçoso na história da CIA e dos governos dos Estados Unidos. O que estava envolvido no Vault 7? Todos os documentos internos sobre a divisão ultra-secreta de hacking da CIA e suas táticas. Os caras que deveriam ser os melhores hackers do mundo aparentemente foram hackeados. Essa violação não foi apenas embaraçosa, ela tirou anos de orgulho e dignidade da agência. A organização encarregada de manter os segredos da América nem mesmo conseguiu impedir um vazamento de suas informações mais classificadas. O Vault 7 tinha tudo: detalhes sobre equipamentos de vigilância eletrônica, armas de guerra cibernética e como eles podiam invadir quase todos os sistemas operacionais de celulares do planeta, tudo exposto para o mundo ver. Oficiais da agência costumavam rir do Wikileaks, zombando do Departamento de Estado e do Pentágono por permitirem que tanto material escapasse de seu controle. Mas agora era a vez deles, e para a CIA, vingança não era nem uma questão, era a única resposta. Seu sangue fervia e tudo o que viam era vermelho. Um exemplo tinha que ser feito, e os principais alvos, é claro, eram Julian Assange.
Em 13 de abril de 2017, o diretor da CIA na época, Mike Pompeo, estava em uma verdadeira cruzada. Menos de 5 semanas após a publicação do Vault 7, o diretor Pompeo deixou sua nova posição muito clara. O Wikileaks era agora uma agência de inteligência hostil não estatal e um inimigo direto dos Estados Unidos. Essa nova classificação era apenas linguagem burocrática que agora justificava o uso de medidas ofensivas contra esse serviço de inteligência hostil não estatal. A luta estava em curso e, de acordo com Mike Pompeo, não havia regras. Após seu discurso, ele deu aos oficiais da CIA a ordem de descobrir a arte do possível. Ele disse: "Nada está fora dos limites. Não se censurem. Eu preciso de ideias operacionais de vocês. Eu me preocuparei com os advogados em Washington, o que levou a todos os planos insanos sobre os quais falamos no início deste vídeo. No entanto, apesar de todo o planejamento, esses planos nunca avançaram porque seus advogados disseram que seria uma má ideia. E não foi porque eles pensaram: vamos não matar um cara que nem sequer foi provado culpado do crime. Não, eles não o fizeram porque os advogados em Washington disseram que não era uma boa ideia. Então, mesmo que Assange tenha escapado de se tornar o próximo nome riscado da lista de assassinatos da CIA, a vida dele também não estava indo tão bem ao mesmo tempo. Julian Assange enfrentou tensões na embaixada equatoriana em Londres após 6 anos de asilo. Acusado de má conduta, como não cuidar de seu gato e vazar informações sobre o presidente equatoriano Lenín Moreno, sua relação com os anfitriões se deteriorou. Em 2019, Moreno declarou Assange indesejado, e ele foi preso pela polícia britânica por violar a fiança. Indiciado secretamente pelos Estados Unidos em 2018, Assange enfrentou acusações adicionais que poderiam resultar em 170 anos de prisão. Em 2021, um juiz britânico negou sua extradição devido a preocupações com sua saúde mental, mas também lhe negou fiança, deixando-o em limbo na prisão de Belmarsh. O caso levanta questões sobre a liberdade de imprensa e os limites do jornalismo. E o Brasil aparece mais uma vez nos documentos revelados pelo site Wikileaks. Agora, o presidente francês, Nicolas Sarkozy, é acusado de usar a popularidade de sua mulher, Carla Bruni, para melhorar as relações diplomáticas com o Brasil. Na mesma semana da viagem da presidenta Dilma Rousseff aos Estados Unidos, o site Wikileaks revelou novas informações sobre a espionagem norte-americana ao governo brasileiro. Em nota, a presidência da República classificou o episódio como superado. A diplomacia norte-americana classificou como hipócrita o posicionamento do Brasil em relação aos direitos humanos durante o governo passado. Esta é mais uma revelação do site Wikileaks, especializado em divulgar documentos confidenciais. Estados Unidos grampearam 4 números da presidenta Dilma Rousseff no Palácio do Planalto e o telefone instalado no avião presidencial. A informação foi divulgada pelo site Wikileaks. Meu nome? Um dia você saberá. Você está na Castor TV, o canal que une você ao mundo em um só lugar.